insistindo o tempo todo, até beliscando, me faz, deixa eu fazer oração. Aí a gente deixa. Pode orar. Tá bom, obrigada. Nosso Mestre Jesus, que o Senhor esteja conosco aqui para aprendermos sobre as suas palavras, para sentirmos profundamente o seu amor conosco e o amor dos amigos espirituais. Perto dessa data tão especial, o que marca o seu nascimento aqui na Terra, a vinda do Senhor até nós, queria mudar nossas vidas para sempre, todas as vidas, todas as eras. Que nós tenhamos sempre a coragem e a humildade de buscarmos o Senhor, de entendermos que o Senhor é o nosso exemplo maior e é o nosso guia nesse mundo cheio de pedregulhos e dificuldades. Mas que estejamos hoje aqui nesse domingo com o Senhor, com o coração aberto para receber as suas mensagens e a vontade firme de fazermos o que é necessário para crescermos em direção ao Senhor. Muito obrigada, Mestre. Obrigado, Dona Maria Tereza. Nós vamos fazer o compartilhamento. A gente parou no capítulo 6 do Evangelho de São João. Querido São João. Mas não é esse aqui mais. Tá difícil aqui. Espera aí que eu resolvo. É um desses aqui. Foi agora? Mas Eu você errei lembra de que novo? tem que fazer a tela? Ô, gente, a coisa está complexa aqui. A idade, quando chega, ela atrapalha. Você gosta que eu falo que eu sou velho, né? Ela adora. Tem que ser. Onde que eu tô aqui? Isso. Acho que é melhor você colocar um e dar errado e você tira. Aí você pode... É essa mesmo. Qualquer um, né? Qualquer um. Aí agora foi. Um dia dá certo. A gente teve um problema técnico. Eu? O problema técnico fui eu, tá? Eu apertei o botão e saí do estudo. Então, vamos lá. Capítulo 6 de João, versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Esse maná é um pão que foi dado semelhante ao milagre da multiplicação dos pães ao povo de Israel quando eles tinham saído do Egito. Está lá no Velho Testamento, ainda escrito por Moisés, na história com Moisés, que eles estavam no deserto e o povo teve fome. E aí foi prometido para eles o pão que vinha do céu. E esse pão que veio do céu alimentou o povo de Israel. Só que esse pão não é o pão que as pessoas falam que é o alimento no céu. É muito interessante isso, né? Acredita-se, isso é falado por alguns pastores evangélicos, que lá no céu você vai comer o maná, que é esse pão que você não vai ter fome, que deve ser um pão delicioso.
Na mitologia não vou falar, né? Nas crenças islâmicas, tem 7 céus. E nos céus passa um rio de café, mel e leite. E, evidentemente, que a preocupação de ir para o céu é a própria preocupação da terra, não ter fome, não passar fome no céu. E então lá eles falam dos prazeres primitivos, que é o prazer do alimento. Eles não entendem que com o passar do tempo o espírito não se alimenta. O André Luiz, no nosso lar, vai falar sobre isso. Tem um capítulo sobre a alimentação dos espíritos. Então, são sucos nutritivos, frutas nutritivas e alguns, dependendo do tempo, eles só se alimentam de 4 em 4 dias, uma vez por mês, até eles aprenderem, os espíritos do próprio nosso lar, mais evoluídos que o André Luiz, eles absorvem o alimento do ar, da atmosfera. Eles fixam o nitrogênio do ar, você vê, né? A gente pode não entender que tudo que Deus faz é perfeito. Nossa atmosfera é formada de 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio, 0,02% de gás carbônico. Aí, por que 78% de nitrogênio se a gente não respira o nitrogênio? Né? Os espíritos se alimentam do nitrogênio e o André Luiz deixa entender que a nossa evolução, o nitrogênio vai ser o alimento futuro. E o nitrogênio, ele é o nosso alimento já, só que não é de forma direta. Graças às micorrizas e bacteriorrizas que estão nas raízes das plantas, elas fixam o nitrogênio N2 da atmosfera e transformam em nitrito e nitrato para as plantas, que vão servir de base da alimentação dos carnívoros, que vão formar as proteínas. Então, o nitrogênio da atmosfera é ele que forma as proteínas que nós somos formados hoje, os aminoácidos. Quando a gente quebra a proteína em aminoácidos, os aminoácidos eles são quebrados para ser excretados, eles são excretados na forma nitrogenada, na forma de amônia, ureia e ácido úrico. Então é interessante, o N2 da atmosfera ele é absorvido, ele tem um caminho, então ele vai passar ali, ele passa pelas bactérias e fungos, aí forma nitrito e nitrato, a planta absorve nitrito e nitrato, forma aminoácidos, esses aminoácidos constituem a base das proteínas de todos os seres vivos. Só que lá no plano espiritual, o André Luiz deixa entender, no livro Evolução em Dois Mundos, ele não deixa entender, ele fala claramente isso. No nosso lar, ele deixa entender que os espíritos superiores absorvem no ar da atmosfera a sua alimentação. E depois ele explica que é desse nitrogênio. Compreende? E esse maná do deserto, esse maná, esse pão, logo não pode ser um pão físico, que vai gerar gosto. E é o alimento do espírito. Que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Ele fala isso quando ele está lá na Santa Ceia. Ele fala, quando ele, aí de outra forma, ele fala assim, ele corta o pão e fala assim, esse é meu corpo, comei, põe o vinho. Esse é meu sangue, bebei. Aí o pessoal fala, nossa, que coisa doida, né? É quase bruxaria isso. Né? Mas não é isso. O que ele quer dizer? O sangue e o corpo dele é a doutrina que ele trouxe. Para aquele povo era difícil entender, entra na nossa conversa, não é isso? Eles não iam entender claramente esse significado. Qual que é o corpo? Hoje a gente usa o termo corpo de doutrina, que é a base de uma doutrina, não é? Então, qual que é o corpo do Cristo? É a doutrina que ele trouxe, não é ele em si. Não faz sentido. Né? Qual que é o sangue dele? É a essência que gera a vida. Porque o sangue, ele é a essência que gera para a nossa sobrevivência a condução tanto do oxigênio quanto dos nutrientes, retirando as excretas. E o perispírito está ligado no sangue. Nosso perispírito ele é unido ao nosso corpo, ele é unido célula a célula, mas principalmente pelo sangue. É interessante que é o único tecido líquido do corpo, junto com a linfa, né? Do sistema circulatório, que é, vamos dizer assim, o menos denso de tudo. Então, Deus deu a comer ao povo de Israel o pão do céu, ou seja, o alimento espiritual. Então, o pão do céu é o alimento espiritual na qual Jesus veio trazer, né? Aí ele vai e explica. Disse-lhe
pois, Jesus. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aí ele já deixou bem claro que lá na interpretação foi Moisés que deu. Qual foi o pão que Moisés deu? Esse é o pão do céu, os 10 mandamentos. A gente faz a brincadeira que eram 15, né? Estava com 3 tábuas, caiu, falou assim, Deus mandou os 15, pá. Os 10 mandamentos, que a outra tábua deve ter quebrado, coitado, né? Trazendo aquelas tábuas de pedra, descendo a montanha, como é que ele chegou até lá? Brincadeira, só 10 mesmo. Não leva a sério isso não. Mas tá bom, então ele trouxe o pão do céu. Só que não foi Moisés que deu. Olha o que ele fala. Deus é que vos manda. Quem mandou Moisés? Deus. Quem mandou o Cristo? Deus. O que Moisés trouxe? O pão do céu, os 10 mandamentos. O que Cristo trouxe? Amor. A lei de Moisés é a lei da justiça. Olho por olho, dente por dente. Que era uma noção diferente da violência. Qual que era a noção do povo antigo? O mais forte ganhava, o mais forte comia. O que acontece com os animais nos bandos? Nos bandos de primatas, quem come primeiro? Mais fraco ou mais forte? Mais forte. O que acontecia então com os humanos primitivos? Quem que comia primeiro? Os mais fortes. E aí eles se juntaram e falavam, uma tribo de gente forte ganha da tribo de gente fraca e come melhor. E pega as melhores terras, não é assim? Aí vem, então, Deus mostrando para a humanidade no processo evolutivo, sem violência, justiça. Não importa o seu tamanho, viu isso? Não importa o seu tamanho. Se você roubou o burro do seu vizinho, o vizinho tem que ir lá com uns 4, 5 para pegar um burro do tamanho do Wilson, para levar aqui o Wilson para levar para o outro lado. Ou seja, o que ele fala? Igualdade, independente da sua estrutura financeira ou do seu poder bélico. Olha como que muda. Então veja que a primeira noção divina, ela vem por povo de Israel. Não é mais a força que vai tomar as coisas. Nós, como povo, aqui então tem um juiz que decide, que é lá no Sinédrio, né? O sumo sacerdote com os sacerdotes, e lá é levado a julgamento. Então não importa quem você é. Claro que importava, né? Mas importava não para Deus, importava para as pessoas. Então ali, quando entra a noção de justiça, a lei do forte perde a força. Olha que coisa importante nesse povinho aí. Não foi a partir daí que todas as leis de todos os povos do Ocidente e do Oriente foram feitas? Porque em que país hoje que fala assim, não, o mais forte come, o mais forte ganha, né? Ou o mais rico ganha? O Elon Musk está tentando inverter esse negócio, né? A lei de Deus. Brincadeira, não devia ter falado, vai ter que cortar isso lá. Brincadeira. Então, olha só que coisa interessante. Quando vem isso e começa naquele povo, isso vai espalhar a noção de justiça. Então, os 10 mandamentos, eles servem de base para a legislação de todos os povos. Inclusive, honrai vosso pai e vossa mãe, que eu mandei, né, no grupo lá. Esse negócio. Por que isso? Ao respeito com os mais velhos e não roubarás, não matarás. Até hoje, ele não é completamente aceito, porque nós sabemos que tem estados nos Estados Unidos que aceitam a pena de morte. E tem países que aceitam a pena de morte, não é assim? E aí, o que acontece? Ali, já naquela época, nós estamos falando de cerca de 5.400 anos antes de hoje. 2.400, 2.500 anos antes de Cristo. Então, quando a justiça vem, ela encontra um povo preparado para entender a justiça. Chega de apanhar. Isso é real até hoje. Qual que é o maior problema das escolas no mundo inteiro? Vocês sabem, em termos de violência? Como é que chama? Bullying. Ou bullying. Fala em inglês. Obrigado. É bullying mesmo. Tá certo? Bullying. Pega o bullying. Aí, olha só. O que acontece no bullying? Está lá escrito o conceito de bullying. Exacerbação ou uso indevido da força física contra pessoas que têm problemas de fraqueza física, fraqueza mental, debilidade social.
Olha que interessante. 5.400 anos a lei da justiça foi mandada e hoje a gente não consegue emplacá-la dentro das nossas escolas. Vocês entendem? Aonde que o bullying é mais forte? Nas particulares ou nas públicas? Todo mundo sabe, né? Aonde que é? Ninguém vai falar? Todo mundo sabe, ninguém fala? Fica difícil. Onde que é? Claro que é público. Por quê? Porque nas escolas particulares, o nível social é idêntico. E tem gente para defender. Vocês entendem? Tem gente para defender, não tem? Por exemplo, você pega... você quer ver um exemplo? Essa questão do nível social mais alto, o pai deixa fazer qualquer coisa contra os filhos? Não, vai lá e toma providência. Não é não? Agora, na escola particular, muitas vezes não chega nos pais, porque não tem nem condições de pessoas para saber o que está acontecendo, e a criança não conta, a pessoa não fica sabendo. Entenderam a questão? Então, a situação é mais grave. E outra, a disparidade não é maior? A disparidade é maior, então o poder social, o poder físico acaba prevalecendo. Então, olha só o que nós trouxemos. Foi ensinado. A noção de justiça está no íntimo do indivíduo? Está. Normalmente, quem que gera bullying? Nós ouvimos um caso de uma criança autista, ou seja, uma debilidade de saúde mental, que um colega estava maltratando ele, batendo o lápis nas costas dele até sangrar. Ele apontava o lápis para ficar bem pontadinho e batia nas costas dele. Demorou um tempo, a mãe foi avisada. E a mãe, psicopedagoga, graças a Deus, com um pouco de entendimento da realidade maior, foi lá e antes de pedir para punir, ela quis conversar com o menino. No que ela foi conversar com o menino, ela percebeu que o menino tinha tido o pai atropelado quando ele estava voltando do trabalho por um caminhão na rodovia quando estava de bicicleta. E o pai que fomentava a casa, eles começaram a passar necessidade e a revolta dele contra o mundo ficou muito alta. Então ele pegava todo mundo que era mais fraco que ele e saía batendo. Aí ela propôs um tratamento para criança. Ou seja, o bullying, é isso, né? Bullying. Aquele que faz bullying. Bullying. O indivíduo que estava fazendo bullying foi então levado a tratamento. E a mãe do menino que estava sofrendo ensinou o menino a perdoar o que estava acontecendo. Então nós temos aqui dois pontos complexos, né, da realidade que nós temos hoje. Mas aí eu volto a chamar a atenção. Qual foi o primeiro pão espiritual que Deus deu à terra? Noção de justiça com o seu enviado Moisés, que é a chamada primeira revelação da lei de Deus, a primeira revelação do alimento que Deus deu aos homens. Entende? Vocês viram quanto que a justiça fez diferença? Mas ela ainda existe completamente no coração do ser humano? Ainda não existe. Nós vemos isso nas nossas crianças. Quem são as crianças? Espíritos encarnados, que trazem consigo a bagagem do passado no seu comportamento. Concorda? E é muito bom. Aí, quando ele fala assim, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Quem que é? Cristo. Então, o verdadeiro pão sou eu, o amor. Eu trouxe o amor. A segunda revelação de Deus é Jesus. Cerca de 2.400 anos depois de Moisés, depois da primeira revelação. Ele veio trazer o amor e exemplificar o amor. Ele é o verdadeiro pão do céu, porque o pão que alimenta todas as almas é o amor. Então, Deus, nós sabemos o local dele, mas diz que ele está em toda parte. O pensamento dele, sim, mas ele parece, pelo que a gente estudou, que é um ser individualizado, não espalhado. Dali ele irradia o pensamento pelo universo todo. Logo, ele habita o céu, como Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu. Nós, então, habitamos o pensamento de Deus. Tudo que é material, ele dá uma noção da vida espiritual. Então, um anjo come, ele se alimenta? Sim, pelas leis que a gente conhece. De quê? Do amor de Deus. Deus, sendo infinito,
ele não precisa ganhar energia para gerar energia. O que a física nos mostra? Que a energia não pode ser criada nem destruída, só transformada. Então, que Deus, aí na nossa interpretação, deu uma energia para o mundo e essa energia é transformada em vários tipos. Energia mecânica, energia potencial, mas energia cinética, essas coisas da física. Não vamos entrar em detalhes. Mas o anjo precisa se alimentar, só que esse alimento é muito sutil. Ele alimenta do próprio Deus. Quem que nos alimenta? Deus, através dos seus intermediários. Quem são os principais intermediários de Deus no sistema solar? Os Cristos. Onde que eles habitam? O Sol. Quem que dá comida para a Terra? Tirou o Sol, não tem fotossíntese. Não tem fotossíntese, não tem carboidrato, não tem nutriente, não tem planta, não tem vida. A vida vem do Sol. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Então, o Cristo veio trazer o pão, que é o amor de Deus para nós. Esse pão verdadeiro, que é o amor de Deus, ele vai e fala: ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Ótimo. Não só fala, exemplifica. Como é que ele exemplifica? Ele está mostrando o motivo. Por que é preciso amar a Deus? Porque nós somos eternos, filhos do mesmo Pai, somos todos iguais. Os judeus não acreditavam que eram todos iguais. Os judeus acreditavam que eles eram o povo escolhido e que Deus viria para dar a eles poder sobre toda a terra. Vocês sabem disso, da profecia, a interpretação deles? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. Allan Kardec explica isso e é o que eles acham. O que eles acham? Se quiser alterar a temperatura do ar, está com frio, desliga lá o de trás, por favor. Aí, olha só. O que está falando? Ninguém lembra mais. Já passei do sol, já. Acordei. Acorda. Do povo de Israel. Povo de Israel, exato. Então, o povo de Israel achava que era diferente dos outros, porque eles receberam a revelação divina. Aí Jesus fala assim, não, todos são filhos do mesmo Deus. Todos? Até o pagão? Eles são irmãos, filhos do mesmo Deus. Olha que interessante. Então, mas a gente não é especial? Não, vocês guardaram a lei de Deus, mas todos são filhos do mesmo Deus. Imagina isso aí para a pessoa orgulhosa. Eu sou igual a quem? Você falar para um judeu que ele era igual a um babilônio, que invadiu a terra deles ao longo do tempo, eles brigaram o tempo todo. Você falar para um ateniense que ele é igual a um espartano? Vamos pegar isso na Idade Média. Para que pudesse ter escravidão, a igreja não falou que as pessoas pretas não tinham alma? E Jesus ensinou que são filhos do mesmo Deus? Olha que coisa interessante. Se são os filhos do mesmo Deus, por que as cruzadas foram lá matar os árabes? A questão é de interpretação. Então, Cristo veio e fez a interpretação e disse assim, através do seu exemplo, a realidade e a felicidade verdadeiras, o pão verdadeiro, é o pão do céu. Então, ele teve alguma coisa? Quando ele falou para os discípulos dele, ide, primeiras ovelhas perdidas da casa de Israel, mas não levais nem alforje, nem dinheiro, nem 2 sandálias, nem 2 túnicas. O que ele quis dizer com tudo isso? A verdadeira vida é a vida do Espírito. Agora vamos voltar a um raciocínio interessante. Nós podemos dizer que a humanidade hoje já absorveu completamente o conceito de justiça trazido 5.500 anos atrás? Absorveu o conceito de amor trazido há 2.000 anos atrás pelo Cristo? Não. Se não absorveu isso, absorveu a realidade de que a vida é espiritual? Quase que nunca. Se a gente considerar o povo brasileiro, tem até suas exceções, mas quase que nunca. Para que a gente trabalha? Para sobreviver, não é? Para sobreviver bem, normal ou melhor que eu puder?
poucas pessoas não buscam conforto. E aí, qual que é o significado disso? A maioria não tem essa noção. Espírita tem essa noção? Noção ele tem. Faz? É outra história. Eu que estou falando faço? É luta todo dia. É repensar todo dia. Precisamos de tal coisa para casa. Aí a gente anima. Aí para um pouquinho. Não vai trazer benefício. Né? Repensa, analisa, não tem porquê. Uma das coisas que eu estou fazendo bem claro assim, vai levar quando morre? Ou não? Porque não vai levar quando morre. Não vou investir. Eu vou sofrer para poder ter determinada coisa e a gente não vai levar. Eu que já estou pertinho lá do caixão, não estou preocupado com esse negócio. Né? Não. Fazer isso não. O Duas são os novinhos acreditar em mim. Né? O Duas é Maria Tereza, Emanuel. Mas nós vamos ficar. A coisa está complicada. Você já está indo, mas nós não. Nós vamos estar por aqui. E aí, como é que faz? Mas a conversa está assim. É preciso ter um certo conforto? Sim, a gente tem que tomar cuidado porque os nossos sentimentos de culpa não compliquem a nossa vida, tá? Por quê? Em determinado momento, nós investimos numa cadeira para que pudesse ficar com os pés para cima, por causa da idade, ele incha demais. Então, foi um tipo de investimento. Foi pensado, foi analisado. Por que a gente está fazendo isso? Porque a doutrina espírita me deu a noção, ela me transformou num ser melhor. Aí está uma das grandes ilusões. Não, ela me dá condições de ser, ela não me transforma. Então, indo para o centro toda semana, ela me transforma num ser melhor? Eu vou falar para vocês. Eu passei, eu acho que, dos 9 anos aos 17, só não indo para o centro espírita na quinta-feira, que era reunião mediúnica. Então, não fiquei melhor, não. Aprendi bastante. Não, para ficar melhor foi quando eu comecei a ter noção de que aquilo que eu aprendi precisava ser colocado na prática. Então, a doutrina espírita, ela me deu a noção do mundo espiritual. O que eu vou fazer do mundo espiritual na minha vida, aí é uma questão bem diferente de ler. Se para ler a preguiça já é grande, imagina transformar no fazer. Compreende? Então, olha o que nós estamos falando. Jesus, o que ele deixou bem claro para nós, através do exemplo dele? Deixou bem claro que a vida real é a vida do Espírito. E que nós temos um universo para a gente evoluir. Que todos somos irmãos e que devemos amar todos da mesma maneira. Ele ensinou isso. Em nome dele, mataram, fizeram guerras políticas e até hoje, em nome dele, cobram passagens para o céu. Não é não? Então, diante dessa circunstância, o que eu tenho que compreender desse processo? É o meu grau de entendimento da realidade. Saber o que fazer, a gente sabe. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha, quem deve ter falado isso eram os apóstolos. Eles não entendiam direito também. Dá essa comida para a gente. Mas essa comida que eles pedem, Jesus não foi, né, o abestado. Ele não falou assim. Né? Ele não tem a falta de paciência que a gente tem. Né? Ele falou nada. Ele simplesmente respondeu. Agora, olha a essência da resposta. Gente, alguns versículos podem transformar a nossa vida. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Acho que está respondido tudo. Entende agora a essência? Você estava falando do pão material? Não. Estava falando do pão espiritual. O que ele estava falando? Pega os meus conhecimentos, coloca no seu coração e age. Tem jeito de uma pessoa que faz isso passar fome? Tem. Ela vai sofrer com isso? Menos do que aquele que não acredita em Deus. Mas é muito difícil uma pessoa que coloca para si as virtudes e entendimento do Cristo não ser um trabalhador honesto. Vocês concordam?
Não faz sentido. Se a pessoa interiorizou o conhecimento do Cristo em si, tem como ela ser desonesta? Eu vou pegar nos pontinhos bem pequenininhos aqui para poder deixar bem claro. Ela cola na prova? Se ela realmente entendeu que justiça é importante, porque para entender o Cristo tem que ter noção de justiça e de amor, ela vai fraudar? Não vai fraudar. Ela pode errar porque ela não conhece, porque ela não chegou naquele ponto. Mas errar com conhecimento de causa já não é mais permitido para essa pessoa. Essa pessoa vai querer ter posses para poder cutucar o vizinho? Ela vai fazer isso. Essa pessoa vai ter desperdício em casa? Não. Porque aquele desperdício, como diz o Chico, o que sobra da mesa de muitos ricos daria para alimentar muitos pobres. Essa pessoa, ela aceita corrupção para votar? Essa pessoa aceita maltratar um colega de serviço? Ela aceita fazer bullying social? Porque bullying não é só na escola, né, gente? É também nos locais de serviço. Ela aceita ser um mau filho? Um mau pai? Ela não aceita. Vocês compreendem? Agora, parece fácil falar. Por quê? Ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom empregado, requer nuances muito complexas. Vou dar um exemplo nisso, para vocês entenderem bem. Uma pessoa faz uma bobagem, uma coisa errada no serviço. Devo ou não contar para o meu chefe? Aí a pessoa está com Cristo no coração, ela olha e fala assim, meu Deus, ela fez errado. O que eu vou fazer agora? Eu conto ou eu não conto? Se eu falar, ela pode ser demitida. Se eu não falar, ela vai continuar prejudicando. Quantas pessoas? Entendeu? Vê como é que a nuance é complicado? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam. É bem claro. É uma pergunta feita por Espírito São Luís. Você coloca na balança. Se o que a pessoa faz prejudica, além de você, outras pessoas, então é seu dever moral impedir que ela faça o mal. Mas se prejudica só você e a ela, conversa com ela. Entenderam a questão? Profundo. Mas requer... então tá fácil, eu já li isso, vou fazer. E a pessoa... Quantas pessoas não têm maturidade social ou moral para conversar com os outros? Ela não consegue conversar. Ela vai falar, ela treme. Aí chega lá, quando ela treina em casa, ela dá um grito. Por que você fez isso? Já complica tudo. Então, falar, entender isso, para colocar no dia a dia, requer um trabalho complexo de meditação, de pegar essas palavras e transformar aquilo que possa fazer bem para a sua vida. Isso requer pensar no que se é, no que se está fazendo, questionar o tempo todo se aquilo que está sendo feito é por orgulho, por vaidade, por maldade, por egoísmo, ou pelo bem do próximo. Então aí fica a base, o raciocínio. O que eu estou fazendo vai fazer bem para o próximo. Mas não, e outra coisa importante, não pensem que fazendo bem para o próximo, você vai ter gratidão. Na situação do planeta, é possível receber gratidão? Quase impossível. É quase impossível. Ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Uma vez eu fui acusado de levar a doutrina espírita na casa de uma pessoa. Eu viajei, ida e volta, quase 700 quilômetros. Não pedi um tostão para ninguém. Na verdade, pediram para que eu fosse. Chegamos lá, oramos. Algumas pessoas acharam ruim. Acharam muito ruim, disseram que eu tinha interesse. Falei, qual? Não recebi um tostão. Trabalho. Arrumamos um tempo, fomos lá, tiramos o que a gente tinha, tempo, dinheiro, fomos em nome de Jesus, por Jesus, e para a gente poder ajudar de alguma forma. Mas as pessoas não pensam assim, porque elas não estão sozinhas, os obsessores não deixam. Elas não entendem isso. Mas eu queria gratidão? Não, já estou... Quando eu falei, isso aconteceu há uns anos atrás, mas já desde pequeno, desde quando a gente começou a entender um pouco mais da doutrina espírita, não pense que vai ter. Não tem, a maioria não tem. Teve pessoas
que a gente ajudou financeiramente, pessoa passando muita dificuldade, no momento de tomar uma decisão que pudesse, pelo menos, não nos prejudicar, nem nos favorecer, a pessoa não toma. Porque os obsessores não deixam, a própria pessoa tem raiva. Ramon y Cajal, que foi o primeiro prêmio Nobel de Medicina, em 1901, ele tem uma frase que fala assim, tem 3 tipos de ingrato. O que esquece, o que critica e o que se vinga. Imagina para o homem falar isso, o significado do negócio. E eu me lembro de ter lido isso há um bom tempo atrás. Mas você vai falar assim, mas, nossa, que triste. Não é não, foi o que o Cristo ensinou. Quem foi grato ao Cristo? Nem os apóstolos. Então, se a gente entender o que o Cristo falou, então ele passa a ser exemplo mesmo. Ele ajudou todos, foi crucificado, e ninguém foi apoiá-lo. Quando ele foi pego, todo mundo fugiu. Foi cada um pensando em si. Os apóstolos, os discípulos, os mais próximos dele. E a gente? Ele era perfeito, a gente não. Então, gratidão, não espere. Agora, veja os detalhes que nós falamos. Primeiro, a doutrina espírita ensina isso? Sim, lá no Livro dos Espíritos. Pergunta, acho que é 454. Confirma para mim. Qual que é a pergunta? Qual que é... Agora esqueci da pergunta, mas eu sei da resposta que vai lembrar da pergunta, que é assim. O que a gente faz para poder se aperfeiçoar? Um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Aí você começa a conhecer você. Porque não é que você quer conhecer você, aí você começa a pensar assim, o que eu sou bate com o que o Cristo ensina? A nossa luta agora é fazer com que as palavras do Cristo possam agir sobre mim. Nós temos exemplo disso? Escrito na Bíblia. Cristo penetrou tanto a essência de Paulo que Paulo falou assim, e não mais vivo, Cristo vive em mim. Porque ele não fazia nada que antes ele se ligasse a Jesus para tentar fazer o certo. Em Cristo vivo e em Cristo me movo. Lá no final da vida, ele escreve nas cartas, né, essas frases. Agora, para fazer isso é simples? Ah, não, a pergunta é outra. Ah, não. Você errei, viu? Feio. Pergunta é 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? A pergunta tem uma linha, a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Gente, eu vou ler de novo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Aí eu tenho que saber me conhecer. Agora, a pessoa pode falar mal da doutrina espírita à vontade. Quem falou isso? Se alguém sabe quem falou, conheça-te a ti mesmo? Sabe, não? Eles falam que foi Sócrates, mas não foi, não. Ninguém sabe qual foi o sábio que disse. Essa frase existe desde Tales de Mileto. Então, alguns falam que é Tales de Mileto. Sócrates, andando pela Grécia, encontra no frontispício da estátua do deus Apolo a frase Gnote-se auto, conheça-te a ti mesmo. E ele decide transformar aquilo na essência da vida dele. Então aí o Sócrates passa a repetir essa frase, aí eles colocam como foi Sócrates que disse, mas não foi ele que disse. De qualquer forma, se tivesse dito ele ou outro, o sábio disse, e conheça-te a ti mesmo. Olhar e basear as nossas reações em relação a nós mesmos. Por que que eu faço isso? A gente vai falar assim, não, mas eu não preciso conhecer, não, tá fácil. Na verdade, a psicologia mostra o contrário. Mostra mesmo. Nós podemos fazer a pergunta assim, a gente consegue não fazer tudo que a gente não quer fazer? Toda segunda-feira é dia de emagrecimento, né? Começar o regime na segunda. Também tem várias segundas. A gente fala assim, não quero fazer tal coisa. A gente consegue parar o hábito? Se a gente não consegue, a gente se conhece? Quando a gente fala assim, amanhã eu estou na sua casa às 9 horas da manhã, não vai nem avisa, a gente se conhece? A gente sabe que não vai, mas a gente quer acreditar que vai.
Então, a gente não se conhece. Além de não se conhecer, a gente não é sincero com a gente mesmo. Então, conhecer-te a ti mesmo requer um exercício muito profundo. Por que eu estou fazendo isso? Se eu não fui lá, por que eu não fui? Ontem, quando eu falei, eu já sabia que eu não ia. Eu desconfiava. Por que eu não liguei para isso e não fui? Eu tenho que saber qual que é o motivo das minhas ações. Sou eu mesmo? Aí, quando você começar a fazer isso, aí você vai entender uma coisa que é dito na doutrina espírita. Todos somos médiuns. Aí você vai entender quando é você ou quando você está bem unido com o obsessor. Aí você vai perceber que os pensamentos que vêm na sua cabeça não são seus, alguns, mas que você obedece. Que você acha que é você, mas não é, e você obedece. E, como eu falei, eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Um aluno, os bons espíritos mostraram para a gente, o aluno falando coisas sem sentido, e o espírito do lado dele querendo que ele fosse, que fizesse a sala rir ou a sala enxergar como ele não era. Né? E eu era bem novinho quando isso aconteceu, bem novinho. Eu acho que eu contei esse caso aqui, que compensa até repetir, né? Ele falou um tanto de coisa assim, e assim, arrogante. Eu olhei e falei, vamos pegar suas próprias frases, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Você quer fazer alguma pergunta? Ficou muito bravo, e a aula acabou, alguém veio falar para mim, você foi o que deu aula, porque ele não deixa ninguém dar aula. Não era só ele. Só que ali, para a população que estava em volta, ele parecia inteligente, porque ele jogava as palavras. Só que as palavras não faziam sentido. E aí, como ele tem facilidade para falar, as pessoas falam, nossa, que cara inteligente, sabe mais que os professores. Ele não falava nada com nada. Entenderam a questão? Então, ele estava obsediado e o obsessor estava querendo que a sala não tivesse aula. E não teve. Não teve. Veja que situação interessante. Ele foi um instrumento do bem ou do mal? Perguntaria para ele se ele pergunta para ele, você acha que você está obsediado? Acho que é você? Pergunta se ele se achava inteligente. Se achava, eu conheci depois, em detalhe, que foi uma pessoa que gerou um problema gravíssimo na escola, falsificou uma carta de um deputado, conseguiu um emprego numa escola, foi professor da escola, mentiu que fazia história, não fazia história, falava que ficava um tempo fora porque fazia mestrado na USP, não tinha nem curso superior, foi prestar o vestibular para história, não passou, e na prova de história de 15 questões ele acertou 7. Esse foi esse aluno, e foi professor 2 anos numa escola com a carta falsificada de um deputado, para conseguir lá. Então, esse indivíduo era dominado por processos obsessivos, gerando prejuízo de conhecimento para muita gente. É muita gente. E, olha, vou falar uma coisa para vocês, é impressionante. Mas você não fez nada? Fiz. Conversei com ele, levei para o centro, chamei o diretor, expliquei a situação. Ninguém acreditou. Não acreditaram. Tudo bem, era muito novinho. Tinha acho que 21, 22 anos nessa época. E ele conheceu a doutrina espírita, ele era capaz de dar palestra espírita, mesmo sem conhecer direito, logo depois que ele conheceu. Falava com a facilidade, mas não saía que não fossem palavras jogadas. E quantas pessoas se perdem nisso? Olha que situação interessante. Ele se deixou levar. Ele cuidava dos pensamentos dele? Não. A última história que eu fiquei sabendo dele foi que ele queria fazer direito. Ele não entrou na faculdade de direito, não conseguiu entrar. Ele vestia um terno, ia por fórum, chegou a falar para o juiz, para os advogados que fazia. Lá ele conseguiu uma namorada que fazia direito, cujo pai era muito rico. Ele mentiu que tinha várias cabeças de gado e ele já estava preparado para casar, até que foi descoberto toda a mentira. Quase foi ameaçado de morte. Foi a última história que eu fiquei sabendo desse rapaz. Mas olha a capacidade que ele tem. Capacidade do indivíduo de mentir para a sociedade, de enganar. Ele não estava sozinho, eram vários espíritos com ele. Um indivíduo desse dá muito problema na sociedade em volta. Muito problema. Nós, baixando um pouquinho, quantas vezes a gente acha que a gente tem certeza do que a gente está falando, que é a gente que está falando? Não, é porque a gente tem um resquício daquela maldade que ela é aumentada pelo processo obsessivo. A gente não enxerga as coisas. Eu comecei falando aqui antes, né? Que muitas vezes você vai ler uma página de um livro, aquela página te interessa, você está lendo, o pessoal está ouvindo, mas você não prestou atenção nela.
Porque o obsessor não tem interesse que você aprenda aquilo ali. Mas eles têm tanto poder assim? Se a gente der, sim. Se a gente der, a gente fica cego. A gente fica cego. E a gente não enxerga o que está na nossa frente. Eles têm a capacidade de fazer com que a gente fique enevoado e o pensamento não fique claro. Então, a pergunta que eu faço agora é a seguinte: nós conseguimos controlar os nossos pensamentos completamente? Logo, tem alguém que está se misturando com ele. Considerando em termos materiais, eu sou dono dos meus pensamentos, concorda? Então, por que não estou conseguindo organizá-lo? Entende a questão? Deveria conseguir. Então, eu tenho problema mental. Ou de saúde mental, vou ter que resolver. Agora, se eu entendo que existe um processo espiritual por trás, e eu quero fazer uma coisa, eu quero organizar o pensamento, aí você vai começar a trabalhar contra isso. Gente, até hoje, eu vou falar para vocês, há 12 anos atrás, eu tentando fazer um Pai Nosso, não estava conseguindo, o dia difícil aqui, não estava conseguindo. Foi umas 4, 5 vezes, tentava fazer Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vinha outro pensamento, preocupação. Quando a oração não terminava, vou começar de novo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso outro, vinha outro pensamento. Não, acabou com isso. Parei, fiz uma força, terminei o Pai Nosso. E cheguei à conclusão, a obsessão está feia. Vou ter que trabalhar isso. E aí sim, o trabalho ficou mais sério. E aí você começa a prestar atenção, não sou eu que estou querendo me atrapalhar, eu quero terminar o Pai Nosso, não consigo terminar o Pai Nosso. Tem alguém me influenciando. Tem alguma coisa errada. Aí esse trabalho tem sido feito há muito tempo, com dedicação. Aí você começa a perceber o que acontece. Eu aprendi a olhar para mim mesmo e dependendo do jeito que eu estou sentindo, eu falo, opa, foi uma influência espiritual. Ah, você viu o espírito? Não. É porque eu não costumo ser assim. Se esse sentimento chegou e essa ideia veio, ela não é minha. Uma vez eu estava na motinha elétrica, indo dar aula lá em Alfenas, estava virando a esquina, lembro direitinho. O espírito falou assim, você tem vontade de matar fulano, né? Eu falei, não tem não, isso é você. Não tem mesmo. A doutrina me ensinou o contrário. Mas foi bem claro. Nunca que eu tenho essa vontade. Não tem nem raiva do fulano. É você que está querendo arrumar encrenca. Mas ele falou claramente, naquele momento, os bons espíritos permitiram que eu ouvisse a frase inteira. Inteira. Eu estava sendo perseguido, mas eu orava todo dia pelas pessoas que me perseguiam. Todo dia. E não conseguia ter raiva delas. Mas ele aproveitou e falou aquilo. Não, sou eu não, é você, claramente. Alguns momentos a gente consegue ter essa clareza. Outros momentos, se você se conhece, fala, não, eu não sou assim. Mas se eu tenho esse desejo íntimo acumulado lá, eu faço isso crescer dentro de mim. Quando eu não estou pensando mais, estão pensando comigo. E aí eu não tenho vida. Eu não consigo nem estudar. Não consigo nem estudar. Tem gente que não consegue ler, gente. Não consegue ler. A pessoa começa a ler, ela não consegue, porque os pensamentos são tão atribulados pelos obsessores que a pessoa não consegue ler. Eles não deixam, eles não querem conhecimento, vocês entendem? Agora vamos retomar até aqui esse versículo 35. Moisés traz o pão da justiça, Cristo traz o pão do amor. E para não acharem, olha só, até hoje eles falam, eu já ouvi pastor falar isso para mim, que quando a gente morrer, lá no céu nós vamos comer o pão, que é o maná. Olha o que o Cristo fala, aqui claramente, eu sou o pão da vida. Você é canibal? Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Para a gente poder se ligar ao Cristo, a doutrina espírita nos ensina. Agora não esqueço mais, pergunta 919. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo e tenta associar o que você é, ou o que a gente é, com o que o Cristo ensinou. Daí. Agora é só fazer isso pelos próximos bilhões de anos que a gente vira anjo. Não facilitei, né? Em termos psicológicos ficou complicado isso que eu falei.
Olha que lindo isso, né? Eu sou o pão da vida. Depois ele vai repetir. Somos todos filhos do mesmo pai, todos somos irmãos. Um dia a gente tem que se amar de verdade, né? Aí nós vamos acabar com as rixas, com os problemas, vamos enxergar as pessoas como irmãs. Não é dizer sim para todo mundo. Cristo falou, seja o seu dizer sim, sim, não, não, que passar disso é de procedência maligna. É nós trabalharmos para que a vontade do Cristo seja feita e sermos pessoas entendendo que somos trabalhadores do Cristo. Eu, na verdade, entendi isso já tem um tempo. Não significa que eu sou um bom trabalhador, não, que eu entendi. Que eu falo que meu patrão é Deus. Se alguém falar, fazer alguma coisa que vai contra o que Jesus ensinou, eu não faço. Se eu souber. Se eu tiver de sopetão, ver que eu errei, eu volto e falo que não vou fazer. Estou aprendendo. O trabalhador do Cristo passa por situações dificílimas, porque tem o próprio passado a resgatar enquanto tenta auxiliar as pessoas que estão à sua volta. Então é uma luta, tanto no sacrifício em prol do próximo, quanto no sacrifício da redenção de si mesmo, que requer o tempo todo atividade mental voltada para o bem. É controle dos pensamentos, oração e voltar os nossos desejos de vida, os nossos sonhos de vida, nos adequando à vontade daqueles que nos são superiores. Mas o Kardec usou uma frase interessante. Há aqueles que acham que o sol só nasce para eles. Normalmente é difícil as pessoas aceitarem o Cristo de verdade, no sentido de que ele é o nosso mestre querido, que nos ama e que, em nome do Pai, cuida de todos nós. Até à tarde, para quem for participar, das 6 e das 7, até o próximo domingo. Às sextas não temos mais, nós ainda não decidimos sobre os estudos dos livros do André Luiz. É uma decisão que vai ficar para o ano que vem. Tá bom? Esse é o Wilson, fazer oração para a gente. Bota aí. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Gratidão, Senhor, por essa aula que acabamos de ter, para conhecer a sua palavra, entender sobre o seu caminho, fazer sempre o bem para atingirmos os nossos objetivos. Humildemente, Senhor, cubra-nos com seu manto de luz e de milagres, para que possamos refletir a sua luz para todos em nossa volta, para os nossos amigos, familiares, nossos inimigos, que desarmem-se contra a sua luz. Faça-nos, Senhor, aprender com os erros do passado, para que possamos, no futuro breve, caminhar diretamente para a sua luz. Gratidão, Senhor, pela saúde, pelo alimento, pela nossa casa. Gratidão, Senhor, pelos espíritos de luz, amigos, que nos ajudam no dia a dia. Faça-nos, Senhor, a qualquer momento buscar a Tua glória. A qualquer momento que precisarmos, saber ouvir Suas palavras e caminhar pelo bem. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e faça com que cada vez mais conseguimos a nossa evolução. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar. Que possamos concluir a semana, o dia, da melhor forma possível. Gratidão, Senhor, que assim seja. Obrigada, gente. Até a mais tarde.